Bom dia, pessoal. Desculpem os problemas técnicos. Realmente não sei o que aconteceu dessa vez. Eu estava no estúdio aqui, ouvindo perfeitamente, tinha testado tudo, mas enfim, né? O que importa é a gente resolver e se conectar. E principalmente quando tem notícia boa para dar, né? Então, atrasadinha, mas entrando. É, Começamos a nossa coluna hoje com as boas notícias que eu fiquei de dar da semana passada. Esse final de semana, então, agora, né, passado no sábado, como a gente comentou, aconteceu a premiação do Festival de Cannes. Cannes, né, a pronúncia a princípio, na França, que é um dos principais festivais de cinema, junto com o Festival de Veneza, também na Itália, né, e de Berlim, na Alemanha. São um dos três principais festivais de cinema fora do eixo dos Estados Unidos, né, responsáveis por trazer todos os filmes que estão sendo produzidos naquele ano. Então são todos filmes inéditos, e esse ano a gente teve a felicidade, né, de um feito histórico para o Brasil, de ter duas categorias da premiação em Cannes, levando um filme brasileiro, no caso, o filme O Agente Secreto, né, do Kleber Mendonça Filho. Esse filme estava muito prometido já pelo Kleber, a ideia de que, por ele ter ganhado, né, o prêmio da FIPRESS, né, que é a Associação dos Críticos de Cinema, também lá no festival, então o filme estava muito bem cotado para poder receber o prêmio, mas ainda assim é um feito, porque é muito raro que o júri do festival premie um mesmo filme, né, em mais de uma categoria. A ideia é sempre, como não são tantas categorias no festival, é premiar maior quantidade de filmes diferentes, e o Brasil foi lá e levou dois prêmios em categorias super importantes, né, de melhor direção para o Kleber Mendonça, e também de melhor filme, de melhor ator, né, para o Wagner Moura. A gente não levou o melhor filme, mas levamos dois prêmios, que é uma coisa realmente bem rara, e o que deixa o Brasil super bem posicionado para a corrida, né, dos próximos ao longo desse ano aí. É, Ainda não estreou nos cinemas, né, mas está estreando para o mundo nos festivais, então para os próximos festivais ele já sai muito, muito bem posicionado, principalmente por também ter sido selecionado por uma distribuidora bem importante, né, dos Estados Unidos, que é uma produtora independente, a Neon. Aí já conta um pouquinho mais sobre isso. Mas o que que a gente tem para comemorar, então, né? Aprofundando um pouquinho a nossa premiação maravilhosa, é um ano histórico realmente para o Brasil. É, é uma alegria que a gente pode ver, né, a delegação inteira do elenco que pôde estar presente lá na premiação, com a Fernanda Cândido também, outra atriz super importante brasileira que faz parte do elenco. É, e os outros atores, a produtora do filme também. Então, assim, momento muito feliz, um gol extraordinário. A gente está num momento incrível, né? O presidente Lula ligou aí para o Kleber, parabenizando. A gente sabe que mais esse prêmio traz para nós aqui, como o próprio Kleber disse, né? A ideia é que o filme seja muito visto no Brasil. Então, traz um impulso forte para fora, é claro, para a carreira do filme, mas também para a gente aqui, né, dentro do país, que possa assistir mais os filmes. A gente sabe que o Brasil produz muito, sempre produziu muito, tem uma força imensa na produção, mas a gente precisa assistir mais os filmes que a gente produz, né? Então, o Kleber sabe muito bem que essa premiação fora traz um refletor para dentro, né? A gente talvez infelizmente tenha, fazendo uma opinião aqui, esse costume meio colonizado, né, de só valorizar aquilo que é nosso depois do olhar do outro, mas é um festival muito importante nesse caso, né, o Festival de Cannes em si. Então, que bom que ele pode iluminar, né, o cinema que a gente já vem fazendo. E no final da coluna de hoje vou trazer mais uma dica, então, nesse sentido de filme para a gente assistir, inclusive de livro, já vou trazer o livro. Quem não conhece muito sobre o Kleber, esse é um livro bem legal, que é o diretor, né, premiadíssimo que a gente está falando. É um livro bem lindo que traz os roteiros de três filmes bem importantes, né, que o Kleber já produziu, Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Recomendo para quem gosta de o Kleber é um diretor muito conhecido por ser bom, né? Por ser um bom, ótimo roteirista, então ele é bem muito assim assertivo nisso, né? Nesse trabalho de roteiro. Então, assim, é um livro lindo porque ele traz realmente como é o papel do filme, né? Para quem não conhece, como é que se faz o filme antes dele ser gravado, tem todo um roteiro, né? Um formato de escrita que mistura aí literatura com
é uma coisa super técnica, né, com informações técnicas para gravar, então, para quem nunca viu um roteiro de cinema, assim, é um material super generoso dele ter lançado pra gente, poder realmente ver esse material e também aprender como fazer os próprios filmes, e a ideia dele é que ele inspire outras pessoas a produzirem mais cinema no Brasil, enfim. Mas, gente, de informações importantes, então, sobre essa nossa premiação, né? Dentro do festival, para quem está entendendo a questão da distribuição, né? O festival é uma janela, assim, né? Importante para o filme. Ele vai lá antes de estar nos cinemas, né? Para ele ser conhecido dentro do mercado das distribuidoras. Então, todo mundo leva os seus filmes lá, de vários países do mundo, se encontra no festival, resumindo o que é o papel do festival. E a oportunidade onde o mercado, as distribuidoras podem comprar os filmes para daí sim distribuir nas janelas que são os cinemas, por exemplo, também os streamings e por aí vai, que é trabalhar o filme, vender o filme, né? Trazer o filme até nós. Então é a oportunidade muito importante do filme ter sido muito visto. E, nesse caso, ele foi adquirido por uma distribuidora que chamada Neon, que é uma distribuidora independente dos Estados Unidos, que foi responsável, por exemplo, por distribuir Anatomia de uma Queda, O Parasita, que foram filmes bem importantes que foram premiados, indicados e premiados no Oscar, por exemplo. Ela é conhecida por conseguir levar em muitas indicações para os filmes, e agora o Agente Secreto do Kleber foi, né, adquirido por essa distribuidora, então ele tem uma chance muito grande de ser trabalhado nos Estados Unidos, por exemplo, né, ele vai ser distribuído nos cinemas de lá, então o filme vai ser muito visto, isso é muito bom para o filme, e aí também garante, possivelmente, outras indicações, enfim, dando esse contexto, né, para entender como é que funciona. Então, uma notícia muito, muito boa que a Ana ontem adquirido, ela também adquiriu vários outros filmes, mas poder trabalhar o filme do Kleber vai ser muito bom para nós. Dando esse contexto também, a partir da premiação de melhor direção, né, que é muito importante para o Kleber, que faz uma carreira já como crítico de cinema, ele começa no Festival de Cannes também, ainda como crítico, então ele já conhece muita gente do cinema, muitos diretores, faz bastante tempo, e aí poder, depois que ele se torna diretor e tal, receber tanto o prêmio da FIPRESS, né, que é o júri de críticos de cinema, que ele ganha primeiro, né, como melhor filme ali, que é uma associação de críticos que reúne críticos de mais de 50 países. Para ele teve uma honraria, né, muito grande por ele já ter sido crítico. Ele conta que ele deixa de ser crítico para ser diretor como quem deixa de fumar, né? Ele faz essa piada porque era uma coisa que ele gostava muito, mas foi muito importante também ele passar a ser diretor, né? E começa nessa carreira da direção em 2008 com o primeiro longa dele, chamado O Crítico, que depois eu vou contar para vocês. Mas então, a gente sai muito bem nessa premiação da direção, porque nomeia muito o trabalho da pessoa, né? Não só, claro, que o melhor filme é um prêmio disputadíssimo, mas a melhor direção nomeia muito o trabalho daquele diretor, né? Em seguida, a gente ganha o prêmio de melhor ator com o Wagner. Lá em 86, a gente já tinha ganhado de melhor atriz com a Fernanda Torres, né? Pelo Eu Sei Que Vou Te Amar, o filme dirigido pelo Arnaldo Jabor. Ela tinha 20 aninhos ainda, e agora ganha de melhor ator, né, com o Wagner, assim. Então, ele já está trabalhando em Hollywood faz algum tempo, então ele já é bastante conhecido. Então, um ator que tem bastante chance de, por exemplo, ganhar melhor ator também, quem sabe, no Oscar, que é um outro prêmio muito importante, em outros festivais, porque ele já é bastante conhecido, isso é importante, né? A gente sabe que tem membros, assim, de Hollywood que votam. E claro, o Kleber disse que ele queria muito, né, que ele acha que é o melhor trabalho de atuação do Wagner, então ele ter ganhado o melhor ator, quer dizer que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né, é um filme que tem bastante atuação, então que maravilha, né, que ele pôde ganhar esse prêmio. O júri do festival foi coordenado, né, a presidente do júri era a Juliette Binoche, que é uma atriz super importante e diretora e produtora de cinema também da França. Sou fã de Juliette, maravilhosa. Então, o Kleber também conta que ter esse retorno e receber o prêmio dela foi super importante. É um festival onde o júri entrega os prêmios, e isso é super legal, né? Diferente de outros, que são pessoas convidadas. Então, assim, estamos muito bem, muito, muito bem, um momento incrível. Foi ótimo ver o Kleber também sendo
é ouvido por várias pessoas, e a gente sabe que a distribuição agora do filme vai ser uma carreira bem bonita, muito provável que no final do segundo semestre ali, o filme já esteja nos cinemas aqui no Brasil, para a gente finalmente poder ver. Aqui ele vai estar sendo distribuído pela Vitrine, que é uma distribuidora bem legal. Parece que a MUBI também, uma plataforma importante que vai estar distribuindo na América Latina, em outros lugares pontuais. Então, assim, a gente está muito feliz com essa notícia. E para encaminhar uma dica de final de semana, eu queria recomendar o filme do Kleber. Eu acho importante a gente conhecer também, né? Entender quem é esse diretor, para quem não conhecia ainda, de que cinema a gente está falando. E também entender o que é um pouquinho dessa história toda de festival de cinema, para que isso serve, né? Tem um filme que é o primeiro longa-metragem desse diretor, né, Kleber Mendonça Filho, de Recife, que é O Crítico. Queria recomendar esse filme porque, para quem gosta de não só de documentário, mas para quem gosta de entender o universo do cinema, eu acho ele super divertido e também um pouco cabeçudo, traz bastante informação, ele é um pouco documental, mas é um filme super interessante para conhecer quem produz cinema, o que eles pensam sobre cinema. Então, ele entrevista várias diretoras e diretores importantes e produz esse compilado, né, de temáticas polêmicas sobre o que seria, então, a crítica de uma obra, né, como que a gente faz a análise de um filme. Tem o cartaz do filme também, depois, quem sabe, se a gente conseguir compartilhar. Mas recomendo, é um filme que está disponível tanto na MUBI quanto na Amazon Prime, que são plataformas de streaming. Também tem no YouTube para alugar o filme. E dentro dele ele traz vários comentários, assim, bem importantes para a gente entender sobre o ego, sobre a função de uma obra, sobre o que pensam, né, os diretores. Então ele vai trazer o João Moreira Salles, o próprio Walter Salles, Wim Wenders, enfim, vários diretores importantes que também inspiraram ele mesmo. E é bem divertido ouvir o que essas pessoas pensam, né, no trabalho de montagem dele, assim. Para mim foi um filme bem marcante, divertido e recomendo principalmente por essa curiosidade, né, de entender o que os diretores pensam e como que a gente pode analisar uma obra, né, com essas dicas bem boas. Acho que ele tem um tom de sátira bem legal também, que é uma assinatura do Kleber, né, de zoar um pouco também, né, dessa própria função do crítico como um diretor recalcado, né, alguém que não está produzindo, mas está ali comentando, que é uma função super importante, né, preciso que a gente tenha quem faça e quem escreva sobre o que está sendo feito para que esse trabalho todo do filme chegar na gente seja possível, né, são várias funções, por exemplo, jornalismo, e todo o trabalho de mídia, né, de comunicação, também é uma fase da distribuição, da acessibilidade do filme, mas claro, tem um tom de brincadeira, né, tanto que esse é o primeiro filme dele, e depois em seguida começa uma carreira bem sólida com O Som ao Redor, e outros filmes. Gente, momento de golaço para o Brasil, espero que eu tenha conseguido condensar um pouquinho as notícias aqui para a gente hoje, e me contem se vocês assistiram o Crítico depois, eu adoro esse filme, é muito bom para conversar numa mesa de boteco com os amigos, serve para qualquer tipo de filme, então vai ter diretores como Coppola e tal, falando coisas importantes ali, e divertidas, assim, para quem quiser, vamos comentar bastante, e olha, quem não está curtindo cinema nacional é agora, porque vai ficar por fora de um momento muito importante, inclusive agradeço o Desacato pelo convite para falar sobre cinema num ano, assim, histórico, premiadíssimo, laureado, como esse 2025, né? Eu imaginei que seria uma responsa tão grande estar correspondendo aí tudo que está acontecendo no cinema nacional, porque está acontecendo muita coisa, tá certo? Por hoje era isso, pessoal, um ótimo final de semana a todos e vamos comemorar!